Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, queremos nesta hora agradecer a Jesus, Mestre amado, que em nome de Deus, Pai amantíssimo, envia para nós os seus mensageiros para sustentar a nossa existência na terra. E amparados por estes amigos da vida maior, elevemos os nossos sentimentos mais purificados ao seu coração misericordioso, Senhor, para juntos sentirmos o seu influxo em favor da humanidade da terra. Aqui estamos, Senhor Jesus, confiantes de que a luz do seu amor ilumina os nossos passos e que suas mãos se estendem para nos socorrer à indigência espiritual. Abençoa-nos a todos, Senhor, neste momento tão especial de transformações íntimas. Infunde em nossos corações o vigor da coragem, o estímulo ao bom ânimo e a alegria de servir em seu nome, Senhor. Assim, Mestre amado, sentindo a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, estes espíritos responsáveis por este Evangelho, aos quais nos entregamos nesta hora, para nos sentirmos úteis e dignos, aprendendo a servir em seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e dentro das aflições nós estamos buscando nos libertar para encontrar a verdadeira felicidade, ao que Jesus nos ensina. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Mas o espírito busca a felicidade. E precisamos todos buscar a felicidade, porque para atingir a felicidade, nós iremos nos aperfeiçoando espiritualmente, moralmente. Para buscar a felicidade, nós estaremos expandindo a nossa consciência, onde os nossos valores morais se desabrocham a cada vez mais, que a responsabilidade do que conhecemos se expande em nós. É importante buscarmos a verdadeira felicidade, mas as decepções, os enganos, as aflições, motivos de desistência reencarnatória, a princípio são decepções causadas pelas ilusões do que convencionamos chamar felicidade. Então, aquilo que nós achamos que é felicidade para nós pode ser um grave desvio do planejamento reencarnatório. Isso vai nos infelicitar. De outra forma, nós também queremos buscar a felicidade naquilo que temos, que são as situações em que estamos inseridos muito temporariamente e achamos que aquilo pode gerar para nós felicidade, mas passado um tempo, o vazio do nutriente do espírito, aquilo que traz o vigor para o espírito, a alegria de viver, não acontece. Então nós vamos juntos construirmos
a ideia do que seja a verdadeira felicidade para os espíritos cristãos, trabalhadores da seara de Jesus, que já compreendemos algo do que seja a necessidade evolutiva. Aqueles que compreenderam qual a sua real necessidade evolutiva e, portanto, seu objetivo reencarnatório, são espíritos mais satisfeitos, mais agradecidos e, portanto, mais pacificados e felizes, na proporção da felicidade possível para nós. Nós trouxemos de Emmanuel, do livro Passos da Vida, uma lição chamada A Felicidade. E diz assim: a felicidade não está no dinheiro, porquanto a cada passo surpreendemos irmãos nossos investidos na posse do ouro a se confessarem desorientados e infelizes, embora abastados, mas estão infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro, criteriosamente administrado, transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Então, Emmanuel dá aqui uma importância para a aquisição material como sendo recurso de alavancar o trabalho e a benemerência, de fazer o bem, né? Quantos lares, quantas situações são beneficiadas por isso. Mas aquele que apenas possui o dinheiro pode não ser um espírito feliz, porque muitas vezes se confessam desorientados e infelizes. Muito embora a destinação dos seus recursos materiais, quando em prol do socorro ao próximo, pacifica, porque redime possíveis culpas do mau uso ou do abuso dos recursos materiais. Olha que interessante. Quando você coloca a serviço do bem comum, há uma pacificação íntima, ou seja, eliminação das possíveis culpas de usar o poder aquisitivo tão somente em seu próprio benefício, aumentando muitas vezes esse estado que Emmanuel chama de infelicidade. Bom, então não está no dinheiro. Mas Emmanuel diz assim: a felicidade não está na inteligência. Visto que vemos em toda parte gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas, quantas pessoas inteligentíssimas não creem em Deus? Sequer têm alguma religiosidade, porque acabam acreditando tanto no seu poder pessoal, e pode isso trazer uma expansão muito grande do orgulho na sua personalidade e se tornarem, a cada dia mais, angustiados, tristes, infelizes, porém com a inteligência brilhante. Gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge notar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Então, às vezes há pessoas brilhantes, equipes, né, de espíritos inteligentíssimos que estão a serviço das trevas na Terra. E nas trevas altamente tecnológicas, altamente científicas, altamente desafiadoras do ponto de vista da inteligência, mas sem Deus não há uma ética cósmica universal que possa provocar nesses espíritos um salvo-conduto para a expansão da sua inteligência. Então, por mais brilhante que possa a inteligência, ela terá uma limitação, que é a ausência da moralidade. É um limite, porque do contrário o planeta já estaria muito mais comprometido. Então, mas se essa inteligência aplicada na sustentação do bem de todos, será sempre uma fonte de luz. Então, o que é que traz um estado de calmaria íntima quando a situação onde o espírito está inserido no seu planejamento reencarnatório ser utilizado para o bem de todos?
E continua Emmanuel: a felicidade não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia, mas estão no alto do poder. É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é a base de segurança e fator de harmonia. Quer dizer, tudo aqui Emmanuel está dizendo, nós podemos usar para o bem ou para o mal. Seja o poder aquisitivo, seja a inteligência, seja os cargos de extremada autoridade, que são o poder dos homens, mas quando em auxílio à comunidade é a base de segurança e harmonia. Então nós estamos dizendo que a felicidade não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Mas não será razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Vamos resumir esse pequeno bloco dizendo assim: a felicidade não está no dinheiro, mas o dinheiro usado para alavancar o trabalho e a beneficência a serviço do próximo resgata lares e corações. Então, é uma construção do espírito. Resgatar lares e construções. Outro bloco dos espíritos muito inteligentes, mas que sem Deus podem estar a serviço das trevas, mas que se usarem a inteligência aplicada à sustentação do bem de todos, será fonte de luz. Então vamos associar beneficência resgatando lares, fonte de luz usando bem a inteligência. Usando a autoridade em auxílio à comunidade, a base de segurança e harmonia de todos. É outra construção. Os títulos acadêmicos usados, colocado para o amparo do próximo, é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. É sob esse aspecto que o espírito vai se tornar experiente no bem, quando ele converge a situação do mundo em situação de benefício do espírito, nas várias circunstâncias. Então, se não está no dinheiro, nem na inteligência, nem na autoridade humana, nem nos títulos acadêmicos, então onde nós vamos buscar a verdadeira felicidade? E Emmanuel diz: não está no que possuís, e sim no que dás. Porque nós só damos do que somos. E ainda assim, não tanto no que dás, mas como o modo como dás. Que síntese, né, que o Emmanuel faz. Não está no que possuís, e sim no que dás. E ainda assim, não tanto no que dás, mas como no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes. E, sobretudo, na maneira como fazes. Que é aí que vem o ato de servir, prenunciando uma futura caridade. E concluindo, diz assim: felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos, e no que temos, a benefício dos semelhantes. Quando nós nos colocamos à disposição de servir, nós estamos sendo médiuns. Nós estamos sendo instrumentos do bem que vem dos espíritos superiores, para que nós possamos, então, agir a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor, na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudarmos aos outros por intermédio dos outros, o céu nos ajudará.
Isso significa dizer que a felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Quer dizer, à medida em que nos colocamos à disposição para que Jesus nos use como somos e no que temos a benefício dos semelhantes, nós estamos, neste ato de servir, plantando em nós um estado íntimo de paz, alegria de viver, motivação, alegria do verdadeiro cristão que está construindo em si a própria felicidade para entrar na categoria dos espíritos felizes. Vamos refletir. Que maravilha nós iniciarmos o nosso dia falando da felicidade que podemos construir em nós e com isso nos tornarmos espíritos mais ditosos, mais equilibrados, mais conscientes dos nossos deveres, mais ligados ao nosso Pai, Deus nosso Pai. Então, como a Célia colocou, às vezes na Terra nós saímos à cata, literalmente à cata de emoções, de sensações, de prazeres, de alegrias fugidias, e às vezes nós chamamos tudo isso de felicidade. E quando não podemos manter isso por tempo indeterminado, então surgem em nossa intimidade as ilusões e as desilusões. Dentro desse contexto, é muito importante que a gente vá compreendendo como é essa construção dessa felicidade que os espíritos superiores nos falam, que Jesus nos trouxe o conceito, como é mesmo que nós vamos construí-la em nossa intimidade. E aí nós trouxemos um texto do livro Luz e Vida, intitulado Felicidade Real. E ele diz assim, Emmanuel, né? Apesar de tudo isso que nós chamamos de felicidade, que na verdade não é, né? Apesar de nós nos envolvermos com as questões de autoridade, de fama, de prazer, de emoções, apesar de tudo isso, as nossas experiências adquiridas nessas circunstâncias, elas não se perdem. Olha a importância disso, porque há uma necessidade para o espírito que somos passar essa fase evolutiva que nós nos encontramos, em que o que nos rege, na grande maioria das vezes, é mesmo o orgulho e o egoísmo. O espírito, na sua fase primitiva, como essa que nós nos encontramos, onde o mal nos domina, isso é, de certa forma, uma necessidade para nós. Há espíritos que precisam passar longuíssimo tempo em mundos de provas e expiações. E como nós sabemos, porque a doutrina espírita nos esclarece, é claro que o tempo de duração da nossa permanência num mundo como esse não é igual para todos. Alguns se resolvem mais rapidamente, compreendem mais rapidamente e saem dessa condição de viver por tempo quase que indeterminado as provas e as expiações, né? Então, apesar disso tudo não ser a felicidade real, ela contribui para a evolução do espírito que somos. E nada disso se perde, porque gera no nosso campo espiritual
na memória e na consciência as experiências das quais somos necessitados de adquirir. E obviamente que ele vai dizer que esses enganos que nós trazemos na nossa intimidade, de chamar tudo isso de felicidade, que na verdade não é, acaba contribuindo para que lá na frente tenhamos realmente maior compreensão e discernimento. Porque vamos aos poucos descobrindo que tudo aquilo que era prazer numa fase extremamente infantil do espírito, trouxe uma experiência, contribuiu para a instalação de valores, toda vez que o espírito reflete, toda vez que o espírito repensa na consequência dos seus atos. Quando ele tem oportunidade de analisar no que ele gastou o tempo da sua existência. Atrás do que nós corremos nos minutos que passam dentro de um contexto reencarnatório. Então, embora tudo isso não seja o melhor para nós como espíritos, mas há uma necessidade. Nenhum espírito atinge a perfeição sem ter passado por algum tempo num mundo como o nosso, para desvendar de maneira muito clara o que é realmente ser feliz. E nós podemos ir compreendendo isso, embora não nos seja muitas vezes possível viver na totalidade. Mas saber que existe e o que é, passa a ser um forte estímulo aos nossos espíritos. E nos arranca, literalmente, dos enganos do que realmente seja a felicidade para o espírito. Então ele diz que nós continuamos a buscar essa felicidade ardentemente, porque é da nossa natureza. Nós ansiamos conservá-las conosco e não conseguimos muitas vezes explicar por que temos essa ânsia. Mas é que, na verdade, a nossa origem, a origem divina, pulsa em nossa intimidade. E ele continua: sabe que ela existe e não descobre onde está, aonde está essa felicidade. Como se ela pudesse realmente estar em algum lugar. Mas é um estado, a felicidade é um estado íntimo. E quantas vezes nós dizemos isso, né? Eu estou indo para tal lugar para ser feliz. Quantas vezes nós dissemos isso? Eu estou me unindo a tal pessoa para ser feliz. Eu estou assumindo tal posição na empresa, eu estou assumindo tal posição na casa espírita, eu estou assumindo tal posição na família, ou seja lá onde for, e com isso eu serei feliz. Né? Esses enganos, eles vão se desfazendo na medida que vamos amadurecendo e que vamos percebendo que nada disso é real, porque a felicidade é um estado permanente, construído na intimidade do espírito. E ele continua: queres retê-la em teus passos e ignora como. Ou seja, no momento em que nós nos achamos que estamos felizes, que estamos vivendo situações e fala, nossa, que felicidade. Qual que é o nosso desejo máximo? Que isso não passe. Mas se essa felicidade está relacionada a uma circunstância,
algo que está acontecendo aqui e agora vai passar. E, portanto, não é a felicidade real. E esse texto, ele é espetacular, ele é magnífico, porque ele fala uma frase que nós vamos ler agora, que causa muito impacto na nossa intimidade. Ele diz assim: é que a felicidade real, que é o título da lição, felicidade real, é que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. Olha isso. Vamos sentir na nossa intimidade essa expressão da verdade. A felicidade real decorre da nossa união com Deus. Então, estamos felizes? Vamos nos perguntar. Estamos felizes? Sem medo de responder, vamos dizer que não. Pelo menos, não essa felicidade do qual Jesus disse que não é desse mundo. Então, se nós não estamos felizes, é porque ainda realmente não nos unimos a Deus. As leis divinas não as aceitamos, não as compreendemos, não as vivemos. Porque essa união com Deus é algo que precisa ser da nossa parte uma meta, um objetivo diário, ininterrupto. E nós vamos nos sentindo, nos unindo ao Pai, ao amor de Deus, na medida que nós fazemos questão de amar. Questão de amar. Esse amor que nós vamos dizer que é um amor que, diante das adversidades que a vida nos traz, como que a gente age? Reagindo. Qualquer reação que nós temos, ou é instintivo, e o instinto é algo bem primitivo, né? Que ao longo dos milênios a gente vai se desfazendo, ou nós realmente reagimos com as características da nossa personalidade enferma. Ou é instinto, ou é reação da personalidade enferma. Então, como nos unir a Deus? Amando. Estabelecendo vibrações que possam efetivamente permitir a manifestação íntima desse conteúdo divino que é a nossa origem. Diante de qualquer coisa que me desagrada, a resposta é o amor. Então, esse é um estado que o espírito atinge de felicidade. O espírito que tem mágoa, que se magoou, porque alguém falou, porque alguém fez, porque alguém disse, porque isso, porque aquilo, e fica no ressentimento e remoendo, esse espírito, ele ainda está distante disso que essa lição nos traz, que é a união com Deus. Porque não tem como nós nos unirmos a Deus na mágoa. Não tem como nos unirmos a Deus na raiva, na vingança,
na ausência do perdão. Então, nós vamos refletir sobre isso e amanhã damos sequência nesse entendimento. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nos alegramos, Senhor, de aqui nos encontrarmos, unidos a corações que amamos, de espíritos que nos tutelam, que nos amparam. Queremos agradecer, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, pelos seus exemplos, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, em que temos a oportunidade de pensar, de refletir, de absorver as verdades de vida eterna que o Senhor nos apresentou no seu Evangelho de amor, através da sua vivência, Senhor. Que nesta hora nós possamos compreender mais e mais o quanto somos necessitados do seu amparo, do seu amor. Rogamos em favor, Mestre amado, de todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser visitados nesta hora, nos seus lares, nas enfermarias, nos hospitais, que eles possam receber nesse instante as vibrações de paz e de equilíbrio de que são necessitados. Que nesse instante, Senhor, possamos contribuir com o que temos de melhor para a recuperação deles. E nós outros queremos te agradecer, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, neste ambiente, Senhor, que o Senhor nos fez nascer para que pudéssemos viver os teus exemplos vivos, assumindo o compromisso ante as nossas mínimas tarefas, para que esta nação, Senhor, seja de luz. Quando todos nós, conscientes dos nossos deveres mínimos e executá-los, possamos contribuir para que a pátria do Evangelho cumpra sua destinação nas nações do mundo. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.